Bom dia, pessoal. Tenhamos uma semana abençoada e retomamos, os nossos trabalhos aí dessa semana. O que nós planejamos para a semana? Nós concluímos, na última aula, as questões envolvendo o pagamento direto, né? E nesse sentido agora nós iniciamos uma nova fase das nossas aulas, analisando-se os meios indiretos de pagamento, que também geram a mesma eficácia, que é a liberação do devedor, mas tem muitas peculiaridades as quais nós vamos conversar a partir de agora, né? Nessa aula da semana, ainda no terceiro C, eu vou concluir as outras modalidades e o pagamento direto, e a partir da quarta-feira nós devemos já falar sobre meios indiretos de pagamento. O terceiro A deverei fazer isso já a partir da terça na aula da noite, né? Então este vídeo é destinado a ambos os períodos, embora vocês ainda não estejam totalmente sincronizados. Nós deveremos fazer isso em breve. Bom, então qual é o objetivo da aula que nós disponibilizamos aí na plataforma Moodle, abrindo um fórum sobre outras modalidades envolvendo pagamento, ou seja, meios indiretos de pagamento. No Código Civil, nós temos esses meios indiretos de pagamento, que vêm de forma expressa a partir do artigo 334. E o artigo 334 ele traz já do pagamento em consignação. Consignare é depositar. Quer dizer, há algum problema, eu não estou conseguindo a liberação, com o recibo de quitação, ou eu tenho dúvidas para quem eu efetuo o pagamento, ou o objeto do pagamento está sendo litigado, disputado por mais de uma pessoa, enfim, eu tenho uma série de situações que pode contribuir para uma dúvida, a qual não posso deixar essa situação perdurar, ou seja, eu tenho que resolver de uma maneira, e para que eu obtenha o efeito do pagamento, eu terei que adotar um meio eficaz para isso. E eu tenho o pagamento em consignação, que é um meio liberatório do devedor, a fim de que este possa obter a quitação, E o pagamento em consignação ele se dá de duas formas, ou de forma extrajudicial ou de forma judicial, a razão do vídeo hoje é só apresentar os meios indiretos, ok? Eu devo fazer um vídeo específico sobre o meio indireto de pagamento, pagamento em consignação extrajudicial, que é interessante. É feito em banco oficial onde houver, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Você comunica o credor que está lá o depósito à sua disposição e ele vem buscar ou não por meio aí, de um procedimento que é estabelecido no Código de Processo Civil. Interessante que o pagamento em consignação ele tem um viés de direito civil, mas também uma veia muito forte do direito processual civil. Ok? Então essa será a tônica da aula da semana por meio da plataforma Teams. São vários artigos, nós temos do artigo 334 até o artigo 345. Nós leremos um a um e nós faremos a apresentação por meio dos slides que já estão disponíveis na plataforma na aula de terça e quarta-feira, respectivamente terceiro A e terceiro C. Combinado, pessoal? O que mais eu tenho como meios indiretos de pagamento? Quais outros meios indiretos de pagamento eu tenho a fim de, obviamente, cumprir a minha obrigação? Na sequência, nós vamos estudar o pagamento com subrogação. O que significa subrogar? Eu vou substituir a posição em regra do credor que é liberado ou não, porque o pagamento pode ter sido feito de forma parcial. Você já sabe que é subrogação quando eu falo daquele fiador ou avalista que paga a dívida pela qual era ou podia vir a ser obrigado. Nesses casos,
ele assume a posição de credor e vai em cima do devedor para receber aquele valor que ele pagou, mas que ele não deveria ter pago. Ele só o fez em razão de estar garantindo uma obrigação. Vamos estudar a subrrogação legal e também a subrrogação convencional nos artigos 346 e 347. Depois, na sequência do Código Civil, nós temos a imputação do pagamento. Imputar pagamento é atribuir pagamento, né? Ou seja, eu tenho mais de uma obrigação para o mesmo credor. Todas estão vencidas? Não. Qual venceu? Qual eu pago primeiro? Nós vamos estudar a imputação do pagamento para ver essas peculiaridades. Além disso, nós vamos ter a dação em pagamento, quando eu modifico o objeto, a prestação, e tento obter com isso a liberação. Aí nós vamos ver dois outros meios indiretos extremamente importantes no cotidiano do direito, que é a novação, ou seja, novácio, o ânimos de novar, envolve uma nova relação jurídica concebida, né, e que vai gerar eficácia no meio jurídico, ok? Também vamos estudar a compensação, né, e os meios de compensação. Da mesma forma que na novação eu tenho a novação subjetiva entre sujeitos, ativo ou passivo, e o objeto, na compensação eu tenho compensação que pode ocorrer voluntariamente ou por meio legal. Também veremos, por fim, o instituto da confusão, quando o devedor e credor se tornam a mesma pessoa, ou ele é a mesma pessoa. Eu acho que eu comentei num determinado momento, né, aquele tio que deixa uma herança para o sobrinho que estava devendo para o tio, ou seja, o sobrinho, com a herança ele herdou o crédito e deixa de pagar a dívida em razão de se figurar ou se confundir na mesma pessoa, credor e devedor. E por fim, o perdão das dívidas por meio da remissão. Passando aqui os slides, então nós temos o pagamento em consignação, depois o pagamento em consignação extrajudicial, que eu devo gravar um vídeo, a subrrogação, a imputação do pagamento, a dação em pagamento, a novação, né, com todas as suas peculiaridades, a compensação, todos são meios extintivos, a confusão e a remissão de dívidas. Ainda no fim eu falo um pouquinho da extinção da obrigação sem pagamento, que é a prescrição, caso fortuito, força maior, né? E contratos que geram a extinção em razão das suas peculiaridades. Trago um quadro comparativo para que vocês possam ver as principais diferenças entre subrrogação, dação, novação, cessão de crédito, assunção de dívida, e a referência à obra do professor Tartucci, mas também, além da obra do Tartucci, né, do volume 2, a obra do Carlos Roberto Gonçalves. Ontem estava lendo ela a respeito de pagamento em consignação, é interessantíssimo. E notem, né, voltando em pagamento em consignação, o Código Civil fala pagamento em consignação, o Código de Processo Civil fala consignação em pagamento. Ambos são os mesmos institutos e geram a mesma eficácia. O Código Civil ele avança um pouco mais, trazendo inclusive institutos de direito processual. E o Código de Processo Civil regra bastante a questão da consignação extrajudicial. Então essa será a tônica das aulas, provavelmente desta e da próxima semana. Acredito que nós teremos aí pelo menos 2 semanas no mínimo, envolvendo atentamente o Instituto dos Meios Indiretos de Pagamento, iniciando-se no pagamento em consignação e até a remissão das dívidas. O objetivo da presente aula será conhecer meios indiretos que geram a eficácia do pagamento. Nós vimos, né, na aula anterior, o terceiro A e o terceiro C vai ver isso amanhã, que a forma adequada do pagamento é o pagamento normal, ou instantâneo, ou diferido, ou em sucessivas parcelas, mas é aquele pagamento que ocorre dentro do combinado. Nesses casos, há também combinados, há também acordos, há também contratos, mas são meios indiretos, ou seja, não é um meio direto dentro do contexto eu abasteço o veículo e pago. Aqui não, aqui eu tenho peculiaridades. Quer dizer, eu vou ter que depositar porque o credor não me dá o recibo de quitação. Eu vou ter que depositar porque eu não sei quem é realmente o credor. Tem mais de 2 pessoas falando que são credoras. Ou mesmo, eu tenho outras situações as quais nós vamos estudar a partir desta semana,
né, que geram a eficácia do pagamento, mas tem muitas características e que são de suma importância que nós conheçamos todas elas. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham uma semana profícua, uma semana proveitosa e que estejam, né, animados. Entendam que as aulas, né, o fórum já está aberto na plataforma com um bloco de slides. É importante que a videoaula norteie aquilo que nós vamos conversar, porque eu já entro direto na plataforma Teams a partir de amanhã, e ao mesmo tempo vocês deem uma olhada nas bibliografias sugeridas por mim, tá bom? Fiquem bem, até breve.